Chega um momento na vida em que você se depara com uma escolha: continuar sendo a sombra do que poderia ser ou destruir de uma vez por todas a versão fraca que te mantém preso. Olhe para si. Ainda está preso em desculpas, adiando sua grandeza. Mas me diga, até quando? Quanto tempo mais você vai tolerar essa voz que diz que não pode, que não é o suficiente, que é muito difícil? Não há mais tempo para dúvidas ou lamentações. Se você sente que falha repetidamente em alcançar o que deseja, é porque dentro de você ainda vive aquela versão frágil que busca conforto em vez de grandeza. Mas hoje, aqui, vamos mudar isso. Neste vídeo, você vai descobrir os princípios do estoicismo que vão te ajudar a eliminar tudo o que te enfraquece: a preguiça, o medo, a procrastinação. Você vai aprender a fortalecer sua mente, a construir disciplina e a se levantar como a pessoa forte e imparável que você sempre deveria ter sido. Está na hora de assumir o controle. Você está pronto para liberar todo o seu potencial e deixar para trás sua versão fraca. Vamos lá! Mas antes de começar, vou contar a história do meu amigo Adrian. Adrian sempre dizia para si mesmo que tinha tudo sob controle. Beber aos finais de semana não era nada demais. Algumas bebidas com amigos, umas risadas, descontrair um pouco do estresse da semana. Nada demais. Mas o que ele nunca admitiu era que aquele somente aos finais de semana tinha se transformado em também nas quintas-feiras. Depois virou só uma cerveja na quarta-feira. E sem perceber, a exceção virou a regra. Sua versão forte dizia que ele tinha coisas mais importantes a fazer, que queria estar em forma, ser mais disciplinado, tomar decisões melhores. Mas sua versão fraca sempre encontrava um jeito de convencê-lo do contrário. Só uma. Não tem problema. Você merece se divertir, amanhã você se empenha. E ele acreditava. Sempre acreditava. Até que um dia acordou com a cabeça prestes a explodir, o estômago embrulhado e uma vaga lembrança da noite anterior. Pegou seu celular e lá estava, uma mensagem do seu irmão. Cadê você? Estive te esperando. Adrian sentiu um vazio no peito. Ele havia prometido ajudar seu irmão naquela manhã com algo importante, mas não foi. Nem se lembrava disso. E naquele instante ele entendeu. Não estava no controle. Não era ele quem tomava as decisões. Era sua versão fraca. A versão que sempre escolhia a gratificação imediata em vez do verdadeiro crescimento. Aquela que o fazia adiar, procrastinar e desistir com a desculpa de que amanhã sim eu mudo. Seu irmão, que já desconfiava da verdade, se cansou. Em vez de repreendê-lo ou discutir, simplesmente enviou uma mensagem com uma frase de Sêneca: você é escravo daquilo que não pode abandonar. Adrian sentiu o impacto como se alguém tivesse arrancado a venda de seus olhos com um único movimento. Ele não estava curtindo a vida. Ele estava fugindo dela. Naquele dia, diante do espelho, ele viu seu verdadeiro inimigo. Não era o álcool. Não eram seus amigos. Não era a sociedade. Era ele mesmo. Sua versão fraca. Agora me diga, quem está ganhando a batalha dentro de você? Porque se você continuar adiando sua transformação, se continuar fazendo acordos com sua pior versão, eu vou te dizer algo que você precisa ouvir. Não haverá um amanhã em que você magicamente se tornará alguém forte. Esse dia tem que ser hoje. Não há mais desculpas. Vamos lá. Se você achou este vídeo valioso, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhum conteúdo como este. E nos conte nos comentários qual batalha você vai começar a vencer contra sua versão fraca. Ou simplesmente escreva "Eu sou estoico" para saber que você é um de nós. Queremos crescer juntos com você. 1. Qual é a sua fraqueza, meu amigo? Já sentiu que tem alguém te atrapalhando, mas que esse alguém não é ninguém além de você mesmo? Ou melhor, a sua versão fraca. Aquela voz interior que sempre inventa uma justificativa conveniente. Deixa para amanhã, agora não é a hora, eu sou assim mesmo. Visualize o seguinte: um estádio lotado, aplausos, luzes, adrenalina no ar. Está começando o maior duelo da sua vida.
Mas não é uma luta qualquer. É o embate mais decisivo que você vai enfrentar. Porque, neste ringue, os dois oponentes são você. No canto direito, a sua versão ideal. Corpo ereto, olhar firme, respiração calma. Determinado. Focado. Não aceita desculpas. Não desperdiça tempo. Enfrenta o medo de frente. Ele está ali para vencer. Mas do outro lado, está aquele velho conhecido, seu eu enfraquecido. Você o reconhece de cara. Ombros curvados, expressão indecisa, passos hesitantes. Ele não veio lutar. Está ali porque se acomodou em vencer sem esforço. Toda vez que você diz só mais 5 minutinhos, toda vez que pensa depois eu faço, você já entregou a vitória para ele sem ele precisar levantar um dedo. E agora, me diga, em quem você apostaria? Antes de escolher, reflita bem. Porque há algo importante, essa luta nunca foi justa. A sua versão fraca não joga limpo. Ela te engana com conforto, sussurra desculpas no seu ouvido, te faz acreditar que desistir é normal, que está tudo bem em ser mediano. E, sem perceber, você vem alimentando esse lado dia após dia. Pense comigo, quantas vezes isso aconteceu? O despertador toca e você pensa, só mais um pouquinho. Mas esse pouquinho vira meia hora. E quando levanta, o dia já está atrasado. A versão fraca venceu. Ou talvez você tenha decidido arrumar suas coisas, mas na hora sentiu preguiça e disse hoje não. E pronto, mais um dia perdido, mais um ponto para o lado errado. Sêneca já dizia há séculos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. A sua parte fraca teme fracassar antes mesmo de tentar. Ela cria monstros na sua mente e te convence de que tentar não vale a pena. Mas preste atenção, essa voz mente. Ela quer te manter estagnado. E cada dia que você escuta, é mais um round perdido. Então, já sabe quem é sua fraqueza? Está na hora de virar esse jogo. E vamos fazer isso agora, juntos. Pegue um papel, um caderno, ou abra o bloco de notas do celular. Escreva 3 atitudes que você repete todo dia e que reforçam a sua versão fraca. Não floreie. Seja brutalmente honesto. É procrastinação? Falta de foco? Falta de responsabilidade com seu corpo? Sua mente? Suas escolhas? Talvez seja o tipo de pessoa com quem convive. Não importa o que for. Escreva. Porque nomear o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. Agora olhe para essa lista. Esses hábitos são os muros da prisão onde você se colocou. São os golpes que derrubaram sua melhor versão incontáveis vezes. Vai continuar apostando no fracasso ou vai sair desse ringue como o verdadeiro campeão que existe dentro de você? A decisão é sua. 2. A zona de conforto. Um perigo disfarçado de paz. Sim, a comodidade pode parecer uma bênção, mas muitas vezes é nossa maior armadilha. Que o diga um certo urso que vivia nas montanhas ao norte. Há muitos anos, num bosque espesso, vivia um urso marrom que tinha tudo ao seu alcance. Caçar, desnecessário. Se esforçar, jamais. Perto de sua caverna, moradores de uma vila próxima deixavam restos de comida diariamente. Pães, frutas, pedaços de carne e até mel. Bastava acordar cedo e caminhar até lá. A refeição já o esperava. Era uma existência tranquila. Enquanto os demais ursos da floresta escalavam árvores e percorriam grandes distâncias em busca de alimento, ele desfrutava de uma vida fácil. Tudo vinha até ele. Até que um inverno trouxe o infortúnio. Uma tempestade devastadora destruiu a vila e os moradores fugiram. Na manhã seguinte, o urso desceu como de costume, mas não havia nada. Procurou entre os escombros, cavou a neve, rondou cada canto. Em vão. Pela primeira vez, sentiu a fome real. Tentou caçar, mas não conseguia. Suas patas estavam desajeitadas, seus movimentos lentos. Viu uma lebre e correu atrás dela, mas se esgotou em segundos. Tentou escalar uma árvore, mas o peso acumulado de sua vida com moda o impedia.
Aquela floresta que um dia lhe parecia acolhedora agora era hostil. Tanto tempo na facilidade o deixou despreparado. Não apenas seu corpo havia enfraquecido, seu instinto natural também havia sumido. A zona de conforto o corrompeu, silenciosamente. Talvez você pense, mas isso é só uma história. Só que não. É o reflexo da realidade em que muitos de nós caímos sem perceber. O psicólogo Walter Rizzo ensina que nossa mente é teimosa e preguiçosa por natureza. Evita mudanças, prefere o que é conhecido, o que não exige esforço. Nosso cérebro interpreta o desconforto como uma ameaça e nos faz fugir disso, mesmo que o desconforto seja apenas acordar cedo ou resistir à tentação de procrastinar. Funciona como um alarme. Perigo. Isso é incômodo. Fuja. E pronto. Você escolhe o caminho mais fácil. É como aquele sofá velho que você sabe que prejudica sua coluna, mas mesmo assim continua usando, porque trocar dá trabalho. Os estoicos compreenderam o valor do desconforto. Para eles, passar por dificuldades era um treino para a vida. Sêneca, por exemplo, dormia no chão de vez em quando, mesmo tendo uma vida de luxo. Fazia isso para lembrar a si mesmo que era capaz de suportar qualquer desafio. Mas calma, não estou te sugerindo dormir no chão. Apenas que comece a introduzir mudanças pequenas que te levem ao seu verdadeiro potencial. Porque a única maneira de superar sua versão frágil é se colocando, intencionalmente, diante do esforço, da resistência, do incômodo. Só assim você estará pronto quando for necessário agir de verdade. Imagine, depois de um dia cansativo, você chega em casa. Sabe que o ideal seria preparar algo saudável, mas o cansaço fala mais alto. E o cérebro, já treinado na preguiça, aponta para a solução rápida: pizza, vinho e sofá. Você sente alívio imediato. Mas quantas vezes mais? Até quando vai continuar escolhendo o que te enfraquece? Quer inverter esse ciclo e se tornar aliado do desconforto? Sei que não é simples, mas é o único caminho para descobrir o quão forte você pode ser. Tudo começa com uma simples mudança de mentalidade. Em vez de perguntar o que eu quero fazer agora, experimente: o que vai me tornar mais forte? Se estiver prestes a adiar algo, se pensar em pular o treino, se sentir vontade de pedir comida ao invés de cozinhar, pare e refaça a pergunta. Isso engana seu cérebro e te empurra para a ação. Também vale adotar desafios diários simples. Não precisa de nada extremo. Tome banho frio em manhãs geladas. Caminhe mesmo com chuva. Suba escadas em vez de pegar o elevador. São gestos pequenos, mas que treinam sua mente a não temer a dificuldade. Agora me diga, você vai continuar se escondendo daquilo que te fortalece ou vai começar a transformar sua história a partir de hoje? 3. Você não quer se tornar forte. Você já é, meu amigo. O que você quer mesmo é evoluir. Ficar ainda mais forte, mais corajoso, mais disciplinado. Você gostaria de acordar todos os dias com a confiança de que pode lidar com qualquer desafio. Vamos ser diretos. Não é necessário se transformar em alguém forte, disciplinado, resiliente ou destemido. Essas qualidades já estão dentro de você. O que falta é enxergá-las. Veja o exemplo de Rikako Ikei. Ela era uma das maiores promessas da natação japonesa. Seu talento era inegável e seu caminho para o sucesso parecia garantido. Até que, de repente, tudo mudou. Ela foi diagnosticada com leucemia. Seu corpo, antes veloz e poderoso nas piscinas, ficou frágil. Vieram os tratamentos, o isolamento, meses sem treinar. Toda sua identidade de atleta parecia ter desaparecido. Ela poderia ter desistido. Poderia ter aceitado o fim da carreira. Poderia ter dito a si mesma: não sou mais nadadora. Mas ela não fez isso. Em vez de aceitar o papel de doente, decidiu lembrar quem sempre foi: uma competidora. Quando seu corpo permitiu, ela voltou. Voltou aos treinos. Voltou às competições. E provou que nunca deixou de ser uma guerreira. Preste atenção, porque isso se aplica diretamente a você. Sua identidade influencia suas ações.
Se você se rótula como alguém preguiçoso ou que odeia acordar cedo, seu cérebro toma isso como verdade. Não importa quantas vezes você tente criar uma nova rotina, sua mente vai te sabotar, porque acredita que esse é o seu verdadeiro eu. Imagine agora uma cena. Você está no trabalho, seu chefe te chama e te oferece uma promoção. Ele diz que confia em você, que reconhece seu esforço e acredita que é hora de avançar. Mas sua mente entra em colapso. Será que estou preparado? Tem gente melhor que eu. E se eu fracassar? Você sai da reunião com um sorriso forçado e diz que vai pensar. Mas, ao sair da sala, os pensamentos te dominam. Porque ele escolheu justo a mim. E se eu falhar? E se eu não der conta? A insegurança te convence de que é melhor ficar onde está. Afinal, é mais seguro. Você passa o dia inteiro remoendo isso. Vai para casa, mas a dúvida não sai da cabeça. Durante o jantar, continua pensando. Vai dormir com o coração apertado, até que algo muda. Você se encara no espelho, exausto de tanto pensar. E então, como num reflexo atrás de você, vê Epicteto. Ele não sorri, não tem pena, só diz uma coisa, com firmeza. Não explique sua filosofia, viva ela. E te encara como se você estivesse dizendo a maior bobagem do mundo. Quer saber se é capaz? Então haja. Sem desculpas. Faça acontecer. Você tenta responder, mas eu ainda não sei se estou pronto. Epicteto balança a cabeça. Desde quando os estoicos falam o que querem sentir? Nós apenas somos. E se você dissesse, tenho medo de fracassar? E daí? Não é justamente no fracasso que mais se aprende. Você pensa em dizer mais um mas o olhar dele te cala. Escuta aqui, rapaz. Ou você aceita o desafio ou continua sendo escravo da sua própria mente. Então, ele desaparece. Você fica ali, parado. Olha de novo para o espelho. Ainda é você. Mas algo mudou. Por quê? No fundo, a verdade é uma só. Você já tem força. Só falta agir como alguém forte. E agora? Está pronto para enterrar essa versão fraca de si mesmo. Primeiro passo: mude a forma como fala. Não diga, não sei se consigo essa promoção. Diga, sou a pessoa certa para isso. Não diga, vou tentar. Diga, vou provar que consigo. O cérebro precisa de comandos diretos. E, ao receber ordens como alguém determinado, ele começa a agir dessa forma. Segundo passo: comporte-se como se já fosse esse líder. Não espere se sentir pronto. Pense, se eu já estivesse nessa nova posição, como agiria hoje? E então faça isso. Sem pensar demais. Sem titubear. Como se o cargo já fosse seu. Terceiro passo: pare de pedir permissão. Não espere por validação. Você não precisa se tornar outra pessoa. Só precisa revelar quem você já é por dentro. Meu amigo, sua mente tem sido seu maior inimigo há tempo demais. Mas isso termina hoje. Reescreva sua identidade e libere todo o seu potencial. 4. Pare de pensar tanto. Apenas faça agora. Provavelmente você vai se reconhecer nisso. Você quer realizar algo, mas ao invés de começar, fica pensando demais. Vou fazer depois. Mas antes, deixe eu dar uma olhada nos e-mails. Talvez amanhã seja um dia melhor para começar. Preciso organizar tudo direitinho, montar um plano completo, e aí sim, eu começo de verdade. E pronto. Caiu na armadilha do excesso de pensamento, como um hamster correndo numa roda, se esforçando mas sem sair do lugar. Você analisa, imagina cenários, se convence de que vai fazer em breve, mas os dias passam e você continua no mesmo ponto. Sabe qual é a verdadeira diferença entre quem alcança resultados e quem não sai do lugar? Não é o talento. Também não é sorte, nem mesmo inteligência. A diferença está em que alguns agem, enquanto outros se perdem pensando demais. Então me diz, em qual dos dois grupos você está? Se você costuma adiar as coisas, vou te contar algo importante. Isso não se resolve apenas com força de vontade.
Existe ciência envolvida. Quanto mais tempo você gasta pensando em começar, mais difícil se torna dar o primeiro passo. É como se seu cérebro construísse uma muralha invisível cada vez mais alta. Uma pesquisa publicada em uma revista de psicologia e educação mostrou que a procrastinação está fortemente conectada com níveis elevados de ansiedade e estresse. Quanto mais você adia, mais ansioso se sente. E quanto mais ansioso, mais tende a adiar. Um ciclo que se retroalimenta. Conheço bem isso. Um parente meu age exatamente assim. Sempre que você pede ajuda ou lembra de alguma tarefa, ele responde: faço isso rapidinho, em 5 minutos, qualquer dia desses. Aí começa a explicar como faria, o passo a passo, cada detalhe do plano. Passam dias, até semanas, só pensando, e nada de executar. E quando finalmente resolve fazer, leva exatamente os tais 5 minutos. Percebe? Ele gastou dias planejando mentalmente algo que levou poucos minutos de verdade. O imperador e filósofo Marco Aurélio já dizia: faça o que a natureza exige de você. Não se deixe distrair pelo resto. A essência da nossa mente é agir. Não ficar presa em ciclos infinitos de pensamentos e desculpas. Como sair disso? Aqui vai uma dica prática. Use a regra dos 3 segundos. Sempre que hesitar, conte até 3 e comece antes que sua mente crie desculpas. 1, 2, 3. Ação. Sem tempo para pensar demais, sem espaço para dúvidas. Acredite, a procrastinação é um ladrão silencioso dos seus sonhos. Cada vez que você adia algo, fortalece o lado em você que prefere o conforto, que teme errar, que busca o caminho mais fácil. Mas esse não é o seu verdadeiro eu. Dentro de você existe alguém forte, decidido, pronto para agir. Não pense demais. Faça agora. O seu eu do futuro vai te agradecer por isso. 5. Tome as rédeas do que está ao seu alcance. Imagine-se dirigindo tranquilamente, de repente, preso em um congestionamento sem fim. Os minutos passam, a tensão aumenta e você sente a raiva crescendo. Já viveu isso? Agora reflita. Você consegue mudar o trânsito? Ler? Não. Mas pode escolher como vai lidar com essa situação. Vamos ser sinceros, muitas coisas na vida fogem completamente do nosso controle. Mas a maneira como escolhemos reagir a elas, isso está 100% em nossas mãos. E é aí que está a chave para eliminar aquela sua versão frágil. Quer ver um exemplo inspirador? Olhe para o povo da Ilha Dominica. Em 2017, o furacão Maria atingiu o país com uma força devastadora. Destruiu moradias, alagou ruas, deixou a população sem luz. Tudo o que conheciam virou ruínas. E se fosse você, se em um único dia perdesse tudo, eles poderiam ter cruzado os braços, esperando ajuda, afundados no desespero. Mas não foi isso que fizeram. Sob a liderança de pessoas como Francine Baron, eles se reergueram. E não apenas reconstruíram, mas reconstruíram melhor. Cada tijolo recolocado, cada nova decisão tinha um objetivo claro: se tornar a primeira nação preparada para enfrentar as mudanças climáticas. Eles não puderam evitar o furacão, nem impedir a destruição, mas dominaram a própria resposta. E isso fez toda a diferença. Você também pode fazer o mesmo na sua vida. E calma. Ninguém precisa passar por um desastre natural para aplicar esse princípio. Ele serve, e muito, para o dia a dia. Quer ver? Primeiro exemplo, a chuva inesperada. Você sai arrumado, se sentindo incrível, e de repente, chove e você fica encharcado. 2 escolhas: se irritar e amaldiçoar o dia ou rir da situação e transformar isso numa história engraçada. É assim que você elimina a versão fraca de si mesmo. Outro cenário clássico: o desastre na cozinha. Você passa horas preparando uma receita, segue tudo direitinho. O resultado é um fracasso. Dá raiva, né? Mas você pode improvisar, usar a criatividade e salvar a refeição. E ainda descobrir que tem talento de chefe. Mais um: aquele rolê com os amigos que foi cancelado. Você esperava muito por isso, mas um por um,
Todos desmarcam. A frustração bate forte. Só que, em vez de reclamar, que tal aproveitar a noite para fazer algo que você sempre adia? Essa é a diferença entre agir como vítima e agir com poder. O imperador romano Marco Aurélio já dizia: você tem controle sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. Não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você escolhe fazer diante do que acontece. A verdade é que gastar energia com o que está fora do seu alcance é como estar num barco furado. Em vez de tirar a água, só reclamar que ela está entrando. Enquanto isso, o barco afunda. Mas se você decide agir, parar de reclamar e começar a tirar a água, percebe que o que importa não é a tempestade em si, mas como você lida com ela. Está na hora de enterrar aquela parte sua que vive presa na ansiedade por coisas que não pode controlar. Libere sua verdadeira força focando no que realmente está sob seu domínio. Seus pensamentos, suas atitudes, sua forma de reagir. 6. Dê um fim à sua antiga versão. Meu amigo, quero te fazer algumas perguntas, mas seja sincero nas respostas. Por que você continua pegando o celular a cada 5 minutos, mesmo sabendo que tem tarefas mais importantes a fazer? Por que insiste em dizer que quer ter disciplina, mas vive apertando o botão de soneca quando o despertador toca? Por que reclama da sua vida, se continua alimentando os mesmos hábitos que te trouxeram até aqui? Vamos direto ao ponto. Você ainda está preso a um você antigo que te impede de seguir em frente. Continua alimentando comportamentos frágeis, mantendo ciclos que te mantêm parado. E o pior, no fundo, você sabe disso. Como espera alcançar algo diferente se carrega a versão de si mesmo que sempre falhou? Imagine estar no meio do oceano, completamente perdido. Dias se passam, e você navega sem direção. Nenhuma terra à vista. O sol castiga, a água acaba, e a angústia se instala. Mesmo assim, continua repetindo as escolhas que te colocaram ali. Deixa-se levar pela correnteza, esperando que, de algum jeito, tudo mude por mágica. Até que um momento acontece. Algo dentro de você desperta. Você entende que, se continuar do mesmo jeito, vai morrer à deriva. Então, segura firme o leme, observa o sol e as estrelas, e começa a remar com toda a sua força numa nova direção. E, no horizonte, avista terra firme. Mas aqui está a parte crucial. Ao pisar em solo firme, você queima o barco que usou para chegar até ali. Incendeia tudo. Porque não há caminho de volta. Não pode correr o risco de retornar ao mar onde se perdeu. Não pode mais viver como aquele você que estava perdido e confuso. É disso que se trata. Romper com o seu antigo eu. Você quer mudar. Ser mais forte, mais focado, mais produtivo. Deseja parar de adiar, de inventar desculpas, de se sabotar com pequenas mentiras. Mas nada vai mudar até que você abandone a identidade que sustenta esses comportamentos. Vamos fazer um exercício agora. Pegue um papel e anote tudo o que representa esse você antigo. Mas vá além, desenhe essa figura. Não precisa saber desenhar. Rabisque. Crie um bonequinho. Qualquer coisa. Dê uma forma visual ao seu eu que te atrasa. Como ele se parece? Cansado. Sempre com o celular na mão? Afundado no sofá assistindo série e dizendo amanhã eu começo. Dê um rosto a ele, uma postura. E o mais importante, ridicularize-o. Porque você precisa enxergar essa versão como ela realmente é. Um bloqueio no seu caminho. Observe bem. Está aí o seu antigo eu. Agora, descreva o que define essa versão. Comece pelos hábitos que te prendem. Dificuldade para acordar cedo. Horas desperdiçadas nas redes sociais. Vontade de treinar, mas preguiça dominando. Depois, anote seus medos. Medo de fracassar. Medo do julgamento alheio. Medo de tentar com tudo e não ver resultados rápidos. E por fim, escreva as desculpas que vive repetindo. Não tenho tempo. Tô muito cansado. Não sou bom o suficiente. Coloque tudo isso no papel. Tudo o que você não quer mais ser. Tudo o que tem te impedido de crescer.
Tudo que precisa ser deixado para trás. Agora, destrua. Rasgue. Queime. Jogue no lixo. Faça o que for preciso, mas elimine isso da sua identidade. Porque aqui está a verdade. Seu velho eu morreu hoje. E agora, me diga, o que você vai fazer com o novo? Vai continuar carregando as sobras do que era? Ou finalmente vai agir como a pessoa que você quer e nasceu para ser? Sede. Viva um dia como a sua versão mais poderosa. Feche os olhos por um instante e imagine como seria o seu dia se você acordasse com a mentalidade de alguém imparável. Pense em você com foco, confiança e disciplina. Cada escolha que faz refletiria a sua melhor versão. O que você faria de maneira diferente hoje? Você não é a mesma pessoa de antes, ou pelo menos, não aquela que tem adiado seu potencial. Hoje, você vai viver como quem você sempre desejou ser. Vamos imaginar algo. Você é o personagem principal de um filme. Mas não é um filme qualquer. É como se fosse o show de Truman. Mas desta vez, você controla o enredo. Visualize isso. Assim que você abre os olhos, câmeras estão acompanhando todos os seus passos. Milhões de pessoas assistem como você conduz o seu dia. De que forma você quer ser visto? Você se levanta de imediato, sem tocar no botão de soneca. Toma banho frio porque tem domínio sobre si mesmo. Toma café da manhã sem distrações, sem rolar o celular. Escolhe suas roupas com intenção, pois hoje você não está se escondendo, hoje você lidera. Sai de casa com outra energia, com uma postura firme, confiante em cada movimento. Chega ao trabalho, em vez de se arrastar até sua mesa com a cabeça baixa, você entra com presença, cumprimenta com clareza, olha nos olhos. Você não passa despercebido. Você deixa marca. E nas decisões importantes, você não hesita. Se surge um desafio, em vez de reclamar ou esperar que alguém resolva, você age. Apresenta ideias, resolve com confiança. Hoje, você não evita o desconforto, você encara os desafios de frente. Mas não é só no trabalho. Na vida pessoal, algo muda também. Hoje você não deixa que te desrespeitem. Se alguém ultrapassa seus limites, você os reforça com firmeza. Se antes você ficava em silêncio para evitar conflitos, hoje você se posiciona com coragem. Nas suas relações, você também age diferente. Hoje, decide surpreender seu parceiro com um gesto especial, não porque seja uma data comemorativa, mas porque você valoriza quem está ao seu lado. Você não deixa que a rotina apague os vínculos importantes. Ao voltar para casa, em vez de se perder nas redes sociais, você escolhe treinar. E treina não como quem tenta ter disciplina, mas como quem já é disciplinado. Você se dedica mais, se desafia, porque já não é aquela versão que desiste diante do desconforto. E no fim do dia, você percebe algo poderoso. Você não precisou de motivação. Não precisou de sorte. Tudo o que fez foi agir como sua melhor versão. Veja o exemplo de Matthew McConaughey. No começo da carreira, ninguém o levava a sério como ator. Ele era só o galã das comédias românticas. Mas ele decidiu mudar o rumo. Disse: "Sou um ator sério." E recusou papéis, enfrentou rejeições, esperou o momento certo. Ele já se comportava como o profissional que queria ser, mesmo antes de ser reconhecido por isso. E conseguiu. Então, faça o mesmo. Haja como se já tivesse chegado lá. Liberte tudo o que você tem de melhor. Porque aqui está a pergunta essencial. Se você consegue fazer isso por um único dia, o que te impede de fazer sempre? Epicteto foi direto ao ponto. Não espere melhorar. Comece a agir como alguém melhor. Você não precisa de meses para se transformar. Você só precisa demonstrar isso, agora. 8. Elimine qualquer brecha para a fraqueza. Já tentou acender uma fogueira com um palito de fósforo? A chama aparece de imediato, até parece firme, mas logo desaparece. Isso é a motivação. Já a disciplina se assemelha a um fogo constante, resistente até mesmo aos ventos mais fortes. Se você só conta com o fósforo,
ficará no escuro. Mas se constrói um fogo bem feito, a chama se mantém acesa, aconteça o que acontecer. Quer um exemplo real? Pense no Kobe Bryant. Ele acordava às 4 da manhã para treinar. Acha que fazia isso porque estava sempre animado? Ou porque adorava sair da cama quentinha? Claro que não. Não era sobre estar motivado ou sobre o clima lá fora. Enquanto muitos de seus colegas ainda dormiam, ele já estava na quadra, aperfeiçoando cada movimento. Não esperava vontade. Não parava para pensar se estava com disposição. Simplesmente fazia, porque precisava ser feito. Esse foi o segredo dele. Não deu espaço para a fraqueza. Muitas vezes, você chega ao fim do dia cansado e pensa: depois de hoje, mereço descansar. E então se joga no sofá, coloca uma série e diz: amanhã eu começo. Mas quando o amanhã chega, não é o cansaço que atrapalha. É a dúvida. Será que estou pronto? Talvez precise estudar mais. Aí você gasta horas vendo vídeos sobre negócios, lendo artigos, procurando motivação, mas sem tomar nenhuma atitude concreta. Chega o fim de semana e você pensa em usar o tempo livre, mas sempre aparece algo mais cômodo. Um encontro com amigos, uma soneca à tarde, qualquer desculpa bem embalada. Por quê? No fundo, começar dá trabalho. Você segue esperando o momento perfeito, como se um dia fosse acordar totalmente pronto para agir. Mas a verdade é esta: toda vez que escolhe o caminho mais fácil, está entregando o controle para a sua versão mais fraca. A que adia, a que se sabota, a que espera sentir-se preparada. E é assim, quando você menos percebe, mais o ano se foi. E sua ideia continua sendo só isso: uma ideia na sua cabeça. Porque você ainda está permitindo que a fraqueza decida por você. Agora, como aplicar isso na sua vida e calar essa versão frágil de si mesmo? Primeiro, estabeleça um horário sagrado. Se quer que seu projeto saia do papel, trate-o como um trabalho sério. Defina uma hora fixa, todos os dias, sem desculpas. Não importa se está exausto ou sem inspiração. Você faz mesmo assim, porque é parte do caminho. Segundo, elimine distrações de forma definitiva. Se cada vez que senta para trabalhar acaba perdendo tempo no celular ou nas redes, você nunca vai sair do lugar. Deixe o celular em outro cômodo. Use o método Pomodoro. Crie um ambiente livre de distrações. Seu negócio não vai nascer sozinho. Terceiro, ação diária, sem negociação. Chega de buscar perfeição. Esqueça o momento ideal. Todo santo dia, execute ao menos uma tarefa concreta que aproxime você da sua meta. Pode ser mandar mensagem a um cliente, postar conteúdo, revisar um produto, qualquer coisa tangível. Sem ação, não há evolução. É isso que diferencia quem conquista resultados de quem só sonha. A disciplina é inegociável. Não depende de vontade. É algo que você faz porque passou a fazer parte de quem você é. 9. Afaste-se de quem te limita. Imagine que você é um foguete prestes a ser lançado. Você tem toda a capacidade para atingir alturas inacreditáveis. Mas tem algo impedindo sua decolagem. Não é um problema técnico, nem falta de combustível. São as amarras que te prendem à base. Agora pense na sua vida. Essas amarras são as pessoas ao seu redor. Algumas te inspiram, te empurram para cima, te motivam, mas outras te mantêm preso ao chão. Cada comentário desanimador, cada piadinha disfarçada de brincadeira, cada crítica disfarçada de conselho amigável, é mais uma corda puxando você para baixo. E se você não cortar essas cordas, jamais vai decolar. Marco Aurélio tinha essa visão muito clara. Fuja daqueles que envenenam a sua alma. Para ele, o ambiente era essencial. Ele sabia que quem está ao seu lado pode tanto te fortalecer quanto te afundar. E ele viveu isso na pele. Como imperador de Roma, estava cercado por bajuladores, traidores e interesseiros. Sabia que muitos estavam ali apenas para agradar, dizendo o que ele queria ouvir, e não o que precisava saber. Por isso,
Ao invés de se cercar de falsos aliados, ele buscava a presença de filósofos, estrategistas e pessoas que o desafiavam intelectualmente. E agora pense comigo: quantas vezes isso já aconteceu com você? Você começa a mudar, a crescer, e do nada as pessoas ao seu redor passam a te fazer se sentir mal por isso. Você decide adotar hábitos mais saudáveis e alguém solta. Para com isso, vai viver a vida. Você começa a focar nas suas metas e escuta. Você ficou chato? Não sai mais para nada. Você resolve investir no seu desenvolvimento e alguém pergunta: para que se esforçar tanto? No fim, tudo continua igual. Isso não é coincidência. Quem se sente desconfortável com o seu crescimento vai tentar te puxar de volta para o nível em que está. E é aí que entra a neurociência. A doutora Tarasvar explica que o ambiente que escolhemos não apenas afeta nossas decisões, mas nos define. Segundo ela, se você quer entender quem é hoje, analise as 5 pessoas com quem mais convive. Vamos fazer esse exercício juntos? Pense nas 5 pessoas com quem você mais passa o tempo. Pode ser família, amigos, colegas de trabalho ou seu par romântico. Aqueles com quem você mais conversa, compartilha momentos. Agora, ao lado do nome de cada uma, escreva 3 palavras que descrevam essa pessoa. Sem pressa. Seja honesto. Essa pessoa é disciplinada ou vive procrastinando? É otimista ou reclama de tudo? É ambiciosa ou acomodada? Te incentiva a evoluir ou sempre arruma um motivo para você desistir? Agora reflita. Se alguém desse grupo está sempre reclamando do emprego, da vida, das oportunidades que não vêm, quanto dessa visão você absorveu sem nem perceber? Se outro vive começando coisas e não termina nada, fala muito mas age pouco, quanto disso influenciou você a aceitar suas próprias desculpas? Agora, leia de novo os adjetivos que você escreveu. E prepare-se, talvez você não goste do que vai perceber. Porque essa lista está te mostrando quem você está se tornando. Não é só você que escolhe seu ambiente. O ambiente também te forma. Se quer deixar de ser frágil, junte-se a pessoas que te fortalecem. Cerque-se de quem comemora suas vitórias em vez de tentar diminuí-las. Porque sucesso não é só o que você faz, é com quem você caminha. 10. Pare de desperdiçar seu tempo. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria de forma diferente? Continuaria grudado no celular, assistindo a vida dos outros passarem? Gastaria suas horas em discussões que não levam a lugar nenhum? Ficaria se prometendo mais uma vez que amanhã, sim, vai começar aquele projeto, mudar de rumo, ou tomar aquela decisão importante? Ler. Você provavelmente não faria nada disso. Mesmo assim, aqui está você, vivendo como se os dias fossem infinitos, como se sempre houvesse tempo de sobra para fazer o que importa, como se sua vida fosse um poço sem fundo de horas e oportunidades. Pense em uma ampulheta. Cada grão de areia simboliza um dia seu. Mas você não sabe quantos ainda restam lá em cima. Pode ser um monte, ou talvez quase nada. O que é certo é que, uma vez que cai, não tem como subir de novo. Agora me diga, quantos desses grãos você gastou com coisas que não te levaram a lugar nenhum? Quantos se foram preocupando com curtidas em fotos, fofocas da vizinhança ou com a vida amorosa de desconhecidos? Steve Jobs sabia que o tempo era o único recurso impossível de comprar. Todas as manhãs, ele se olhava no espelho e perguntava: se hoje fosse meu último dia, eu ainda faria o que estou prestes a fazer? Se a resposta fosse não por dias seguidos, ele sabia que precisava agir diferente. E ele agia. Não esperava. Não se enganava com desculpas. Não colocava a culpa na hora errada. Ele simplesmente tomava atitude. O imperador Marco Aurélio também compreendeu que pensar na morte não era algo sombrio, mas um guia que mostra o que realmente importa. Ele dizia: você pode deixar esta vida a qualquer momento. Deixe que isso influencie o que você faz, pensa e diz. Um dos homens mais poderosos da sua era entendia o valor da vida exatamente por aceitar que ela tem fim. Agora olhe para você. Você ainda vive como se fosse imortal.
Deixa os dias escaparem como se tivesse garantidas muitas décadas pela frente. Quantos desses dias foram realmente seus? Quantos foram vividos da forma que você queria? E quantos foram consumidos pela procrastinação, pelo automático, por distrações sem valor? Vivemos dizendo que estamos ocupados demais, que não dá tempo, que não conseguimos fazer mais. Mas a verdade é que isso é uma escolha. Ouça isso. Tempo não se gasta, se investe. E se você sente que está perdendo o seu, o livro Help dá uma sugestão simples. Pergunte-se toda noite antes de dormir: usei meu tempo hoje com algo que realmente valeu a pena? Se a resposta for não, mude algo no dia seguinte. Nem que seja uma coisa pequena. Você não precisa transformar tudo de uma vez. Apenas dê o primeiro passo na direção certa. E o mais importante, não adie. Não diga amanhã eu começo. Não espere pelo momento perfeito. Ele não existe. A diferença entre quem realiza e quem fica parado não é talento nem sorte. É a coragem de agir mesmo sem estar 100% pronto. Quem conquista algo de verdade não vive no piloto automático. Eles se perguntam, todos os dias, estou vivendo ou apenas existindo? E tomam atitude antes que o tempo escape. Lembre-se, o tempo que você desperdiça hoje é parte da sua vida que nunca mais voltará. Se não perceber isso agora, pode ser que um dia olhe para trás e se pergunte: em que diabos eu desperdicei minha vida? Não espere até que seja tarde demais. Faça cada grão de areia valer a pena. Meu amigo, dizem que as batalhas mais importantes não se vencem de uma vez só, mas na persistência. Que não adianta derrotar o inimigo se você o deixa levantar de novo no dia seguinte. E aqui estamos, na reta final. O momento de encarar, de vez, aquela versão fraca sua que tentou te sabotar por tanto tempo. Você está pronto para superá-la? 11 A luta não acaba. Pense em um guerreiro no meio do campo de batalha. Ele enfrentou perigos, resistiu ao cansaço, superou barreiras. Mas quando o dia termina e ele acredita que a missão está cumprida, percebe algo ainda mais difícil de aceitar. A guerra nunca termina de verdade. A cada novo amanhecer, surge outro oponente, outro obstáculo, outra vontade de desistir. E me diz, o que você achava? Que bastava mudar alguns hábitos, tomar boas decisões por um tempo e pronto. Nada disso. A luta contra a sua versão fraca não é um combate único. É um conflito diário. Toda manhã, essa parte sua que quer desistir vai tentar assumir o controle. Vai sussurrar que um dia de preguiça não vai fazer mal, que você já fez o suficiente. E é aí que muitos desmoronam, não por não terem mudado, mas por nunca solidificarem essa transformação. Neste ponto, não basta só evitar retrocessos. É fundamental garantir que esse novo caminho seja sustentável. Preste atenção, mudar por algumas semanas não resolve. Se isso não virar seu modo de viver, tudo o que você construiu vai desmoronar. A psicologia mostra isso claramente. O cérebro rejeita mudanças radicais. Se perceber que não dá para manter, ele puxa você de volta pro que era familiar. Por isso, tanta gente começa empolgada, mas perde o rumo, porque focaram em esforço e não em criar um sistema duradouro. A lição é clara: esqueça a perfeição e priorize a consistência. Marco Aurélio resumiu isso em poucas palavras. Por trás de tudo o que fizer, que exista uma única intenção: agir como alguém forte e digno. Para ele, isso não era só filosofia, era um estilo de vida. Ele sabia que a grandeza não é um lugar fixo, é uma escolha diária. Mas e aí? Como tornar isso duradouro? Primeiro, certifique-se de que a mudança seja verdadeira. Lembre do que falamos antes: você não está tentando melhorar, você é alguém que melhora. Não diga que quer ser forte, você é forte. Sua identidade deve se basear no que você reafirma agora, não no que conquistou ontem. Segundo, tenha um plano claro para os dias em que sua versão fraca tentar voltar, e esses dias vão chegar. Não conte com motivação eterna. O que realmente funciona é montar uma vida onde sua melhor versão não dependa de estar inspirado o tempo todo.
Terceiro, entenda que o processo nem sempre vai ser empolgante. Às vezes será repetitivo, cansativo. E nesses momentos, reinvente-se. De tempos em tempos, suba o nível. Como um guerreiro que mantém sua espada afiada, você precisa renovar sua rotina. Toda vez que se sentir confortável demais, é hora de buscar algo que te desafie. Mude o foco. Provoque a si mesmo. Enfrente o novo. Então é isso, meu amigo. Chegamos ao fim dessa jornada, mas, na verdade, é só o começo. Agora me diga, você vai deixar sua versão fraca voltar? Ou vai mostrar que a superou de vez? Cada escolha que você faz molda quem você é. Não se trata de uma mudança momentânea, mas de um compromisso contínuo com sua melhor versão. Derrotar sua versão frágil não é um ato único. É uma decisão repetida. Dia após dia, atitude após atitude, pensamento após pensamento. Tudo pode te aproximar da pessoa que você realmente quer ser. Não espere pela motivação. Haja com firmeza, sem desculpas, sem olhar para trás. Se você chegou até aqui, mostre seu comprometimento comentando: hoje acaba minha versão fraca. Assim saberei quem são os guerreiros de alma estoica que foram até o fim. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like para não perder os próximos conteúdos. E aproveita para explorar nossa playlist aqui na tela, cheia de reflexões, histórias e dicas para te ajudar a viver com mais coragem e clareza. Clique aí e vamos seguir evoluindo juntos. Até a próxima conversa. Cuide-se e continue despertando o estoico que vive em você.